Hello, everybody! Bem, dando continuidade aí ao foco no Enem, nós iremos hoje fazer uma revisão de um tempo verbal tão importante na língua inglesa, que é o Present Perfect. Então, analisando aí as questões que eu vou passar para vocês, esse tempo verbal vai estar presente, então é importante aí prestar atenção, alright? Let's go! Bem, Present Perfect. O Present Perfect, ele é um tempo verbal da língua inglesa que expressa ações que ocorreu em um tempo não determinado do passado e que continua até o presente. É também chamado apenas de Present Perfect, que é o presente perfeito. Para compreender melhor, tem uma frase aí abaixo. Vamos analisá-la. They have studied a lot for the exams. Eles têm estudado muito para os exames. Perceba a construção do perfect, que é o presente do verbo to have. No caso, para dizer foi usado have, logo mais a gente vai ver toda a conjugação do verbo to have. O verbo principal, que é o study, né, que é o verbo estudar. Perceba que ele precisa estar nesse tempo verbal de present perfect. O verbo principal ele precisa estar no particípio passado. Para vocês perceberem, o particípio passado é aquele dos verbos. Existem eles regulares, né? Como no caso study, a gente conhece ele como verbo regular pela sua terminação de ed, né? No caso aí tem ed porque faz parte da regra do passado regular, onde se diz que verbos terminados em y, precedido de consoante, trocaria o isso por i e colocava ed. Foi o caso de study. Então, ele é um passado regular. E ele tem a mesma formação do particípio regular. É igual ao passado regular. Já o particípio passado irregular, assim como o regular, assim como no passado simples, quer dizer, eles não tem uma formação como regular de acrescentar o ed. Ele tem uma forma própria. Aí segue aquela tabela que tem no livro de vocês lá atrás, no finalzinho. A tabela de verbos irregulares. Só que no present perfect, que é o particípio passado, vocês precisam entender, lembrar que na tabela de verbos regulares é o que está na terceira fileira. Para que vocês não confundam, alright? A tabela ela é dividida em present, past, past participle. Então, vocês vão estar analisando aí os verbos da terceira fileira dos verbos irregulares, alright? Então, aí está a construção. Presente o verbo to have, study, né, que é o verbo principal, com a terminação em ed se for regular. Irregular, olha lá na tabela como é que ficaria aí esse verbo. Então, essa construção a gente não usa muito na fala, né? Have studied, tem estudado. Formalmente a gente não usa, né? Nas conversações, they have studied, eles têm estudado. Na tradução, pode ser colocado como se fosse uma tradução de passado. Eles estudavam muito para os exames, eles estudaram muito para o exame. Então, nesse caso, pode sim ter essa tradução ao pé da letra. Eles têm estudado, né? Porque se a gente recordar o study, é o particípio da língua portuguesa, né? Que são os verbos terminados em ido, ado, edo, ido, ok? Então, por isso que é estudado. Então, a gente não usa muito, a gente usa como se fosse no passado, né? Quando a gente vai traduzir, ok? Bem, aí tem aí como pode ser usado, eles são indicados para quê? Number one, ações que começaram no passado e continuam até o presente. Example, she has worked at the hospital since April. Ela trabalha ou ela tem trabalhado, tá? No hospital desde abril. Number two, ações que ocorreram em um tempo não determinado. É um tempo indefinido, é muito usado, né? Um tempo definido no passado. Example, I have been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. Percebam aí, tá vendo? Que não se traduz eu tenho estado. Não, eu estive. A gente traduz como se fosse passado.
Number 3, ações que acabaram de acontecer. They have just left. Eles acabaram de sair. Perceba aí o uso desse advérbio just. Muitos outros advérbios que são usados no present perfect. Since, yet, just, right. E muitos outros. É muito importante a gente recorrer a essas dicas que a gente vai ver mais adiante no slide mais à frente, que faz com que a gente ajude aí. Se tem esse advérbio e eles são usados no present perfect, então já sei qual é o tempo verbal está a frase. Isso me ajuda bastante. Bem, o present perfect, né, o present perfect é marcado pela formação, como eu tinha dito no primeiro slide. Na formação é a seguinte: subject, que é o sujeito, o presente do verbo to have, que é formado por have ou has, porque ele é o presente desse verbo, mais o verbo principal, que precisa estar no particípio passado, e o complemento da oração. Bem, aí tem uma tabela, tá? Onde tem o presente perfeito. No arquivo vocês vão poder abrir para visualizar melhor. Mas aí tá as 3 formações: afirmativa, negativa e interrogativa. E também toda a conjugação do verbo to have. Porque se vocês perceberem, tem have e tem has. Então, have, ele é a forma normal, digamos assim. O has, ele é aquela formação do presente simples que muda a partir do momento que o sujeito for terceira pessoa. Então, se for he, she, it, não será have, mas será have. Então, essa é a diferença aí do uso. Observar quem é o sujeito para usar corretamente o have ou has, alright? Bem, present perfect e simple past são muito importantes a gente rever aí esses 2 tempos, porque eu trouxe o past simple para explicar junto com o present perfect, porque quando a gente diz que o presente perfeito é um tempo indeterminado no passado, é porque não diz que aquela ação, quando foi que aquela ação ocorreu. Já o simple past não, é uma ação do passado definida, acabada. Precisa estar na frase uma definição, né, de término aí da ação. Então, tem aí use, né, os usos, são exemplos, né, o que é usado de cada um. E abaixo tem keywords, que são palavras-chave. Como eu tinha dito a vocês, essas palavras-chave nos ajudam muito a perceber o tempo verbal. Então, no present perfect, como eu havia falado, existem muitos advérbios que são usados no present perfect, né? Eles estão aí, percebam. E ao lado tem também o simple past, que é advérbios que é usado no simple past. Então, no present perfect, since, yet, just, right. No simple past, yesterday, ontem, tá? Last year, example. No ano passado, last month, no mês passado, e assim por diante, tá? Então, essas palavras-chave nos ajudam a entender na frase que tempo está a frase. Very important, alright? Aí tem uma frase onde existe aí no diálogo o present perfect. Preste atenção que ele fala para ela. Have you seen Romeo and Juliet, né? Uma frase aí e uma imagem que retrata, já a gente tá chegando no Dia dos Namorados, né? Aqui no Brasil, que é comemorado 12 de junho, né? Lá nos Estados Unidos já foi comemorado o Dia dos Namorados, que é The Valentine's Day, né? Que é o dia de São Valentim, que foi comemorado no dia 14 de fevereiro, que é o Dia dos Namorados lá. Aqui no Brasil vai ser agora, né? Nesse mês de junho, dia 12. Então, a cena está bem propícia aí para essa data. Aí diz o seguinte: Have you seen Romeo and Juliet? Né? Você já viu, né? Você já tem visto Romeo e Julieta? A gente não vai dizer você já tem visto. Não, você viu, você viu Romeo e Julieta? Aí ao lado tem aí a resposta: Yes, I have, sim. Né? Sim, eu já vi, né? It a lot of times, muitas vezes. E outro complemento: Yes, I saw it yesterday. Sim, eu vi ontem. Percebam aí que nessa segunda frase está no past
So, que é o verbo ver, é o passado aí do verbo, né? Se, so é o passado do verbo se, que é do verbo ver. Na construção da imagem, o verbo se está no particípio, por isso que ele está aí diferente, né? Se é S, é E. Aí no diálogo tá S, E, N, que é a sua formação irregular do particípio. E na resposta ao lado, que tem so, S-A-W, é o past simple, é o passado simples desse verbo. Yes, I saw it yesterday. Sim, eu vi ontem, né? Perceba um passado definido, acabado. Precisou sim. Tem um advérbio aí de tempo que indique passado para, né, sintetizar aí que era um simple past. Alright? Então, vocês irão responder as questões abaixo e em seguida enviar para mim. Bons estudos e boa sorte!